Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu quero continuar com os irmãos o estudo no livro Confiando em Deus, quando a vida golpeia, aflige e fere. Semana passada ficamos impedidos de gravar, então eu peço a vocês que nos perdoem por isso. E pensando na melhor forma de apresentar o livro, então nós iremos fracionar agora o conteúdo, e eu creio que dessa forma, tanto eu quanto os irmãos teremos mais proveito do livro, ok? Bom, eu vou então iniciar o capítulo 2, lembrando que no vídeo anterior eu tratei sobre o capítulo 1, e no capítulo 2 então nós faremos em dois momentos. Nesse momento agora, e depois, no segundo momento, eu irei tratar como Deus trabalha na nossa vida na perspectiva da doutrina da providência. Tá? O título do nosso capítulo é Será que Deus está no controle? E essa pergunta ela é muito oportuna, principalmente nesse momento, né, de pandemia, de doenças, de aflições, de dores, também de incertezas em várias áreas, né, do nosso país, na política. Então, será que Deus está no controle? O apóstolo Paulo responde à nossa pergunta escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 15, o apóstolo Paulo diz assim: Bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verdadeiramente Deus é Rei sobre todas as coisas. Entretanto, nós sempre questionamos a presença governadora, o domínio de Deus sobre a nossa vida e sobre a criação em momentos de crise, em momentos de sofrimento, em momentos de dificuldade. É interessante observar, por exemplo, que no ano de 1981, um livro foi escrito nos Estados Unidos, né, e se tornou um best-seller, um livro amplamente lido e desejado. Ele foi escrito por um rabino chamado Harold Kushner. E esse rabino, então, escreveu um livro intitulado Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E ele escreve esse livro exatamente no intuito de entender, obter entendimento acerca de uma tragédia que aconteceu na sua família. Ele estuda o livro de Jó, né, o livro bíblico, e então ele chegou a uma conclusão diante da sua busca e dessa avaliação toda que estava fazendo. E Kirchner então propõe o seguinte: ou Deus é bom, mas não é todo onipotente, ou Deus é todo poderoso, mas não é totalmente bom. Porque ele ficava com essa dúvida na sua mente: como é que Deus é todo poderoso e é todo bom quando coisas ruins acontecem a pessoas boas? Então, diante desse dilema, Kirchner entendeu que só havia essas duas possibilidades. Bondade e soberania não podem estar ao mesmo tempo em Deus. Se ele é totalmente poderoso, não é totalmente bom. Se é totalmente bom, não pode ser totalmente poderoso. E é interessante observar essa questão do rabino Harold, porque eu e você também já fizemos esse tipo de pensamento. Certamente muitas pessoas dentro da igreja comungam desse mesmo pensamento quando lidam com seus sofrimentos, com os sofrimentos de pessoas que amam, pessoas que estão próximas a nós, né? Qual pai, qual mãe não pensaria dessa forma ao ver o seu filho pequeno passando por um acidente, um sofrimento, ou até mesmo uma jovem mãe que, ao dar à luz, recebe o seu bebê nos braços e descobre que ele tem uma deformidade, um impedimento numa área, uma doença que é desconhecida e etc. Então as pessoas se questionam muito sobre a bondade e o poder de Deus diante das situações de sofrimento, né? Então há esse questionamento. E eu creio que você também já deve ter se questionado, né? Nos seus dilemas, nos seus sofrimentos, nas adversidades da sua vida. Se Deus é tão poderoso assim,
por que que esse sofrimento me ocorreu? Se ele é tão bondoso assim, por que que aquela pessoa, o meu chefe, o meu vizinho, aquela pessoa me fez tal tipo de mal, né? Então, nós questionamos, nos perguntamos acerca disso. E é um questionamento válido, né? Mas nós não podemos ficar com esse questionamento apenas. Temos que prosseguir e buscar então uma resposta correta para essa situação. Bom, o que a Bíblia então diz sobre isso? A Bíblia diz, ela ensina que Deus é todo bom e todo poderoso. Diversos textos da palavra afirmam isso, o texto que nós lemos afirma sobre isso. O livro dos Salmos nos mostra um Deus presente na vida e no sofrimento do seu povo, cuidando, socorrendo e também enviando sofrimento ao seu povo. Na Tiago, capítulo 1, os versículos de 2 a 4, ele vai falar que nós deveríamos passar pelas provações com alegria, sabendo que a provação produz perseverança, firmeza na fé e etc. Então, a Bíblia afirma a bondade e o poder de Deus, né? E essa afirmação bíblica, ela nos ensina que não há contradição nessas qualidades divinas, de ser todo bom e de ser todo poderoso. Portanto, a conclusão do rabino não é uma conclusão bíblica, de que ou há um Deus bom ou há um Deus poderoso. A Bíblia nos apresenta um Deus que é totalmente poderoso e um Deus que é totalmente bom, e que essas duas qualidades não se contradizem, elas não se excluem, pelo contrário, elas são qualidades que se completam. Na verdade, quando você estuda a palavra, a Bíblia, de um modo em geral, você vai perceber que ela apresenta todas as ações de Deus dentro dessa perspectiva. Ações realizadas por um Deus que é bom e que é todo-poderoso. Todas as ações de Deus revelam seu poder, sua bondade, sua sabedoria, né? Então, não há essa contradição nas Escrituras. Esse assunto das ações de Deus na vida humana, ele é chamado pelos teólogos de providência divina. Então, é a doutrina da providência, né? E é interessante esse termo providência, porque mesmo inconscientemente ou conscientemente, tendo ou não conhecimento, seguramente você já ouviu ou já falou o termo providência se referindo às ações de Deus ou na sua vida ou na vida de pessoas próximas a você. Geralmente nós dizemos, né? Pela providência de Deus eu alcancei essa bênção, pela providência de Deus tal coisa boa me aconteceu. Então nós reconhecemos a ação de Deus, a intervenção divina na vida humana e atribuímos isso ao Senhor, dizendo que é sua providência, né? A grande questão é que geralmente nós só atribuímos essas coisas a Deus, à providência divina, quando elas são boas para nós, quando recebemos bênçãos, quando recebemos aquilo que nós julgamos ser bom para a nossa vida. E aí, esse tipo de entendimento, ele também não é bom. Ele diferencia um pouco do entendimento primeiro, lá do rabino, que nós já mencionamos, mas esse tipo de entendimento muito comum no meio cristão, no meio evangélico, ele também não é bom, de atribuir a Deus, a providência de Deus, as ações na vida das pessoas quando são coisas boas. Por que ele não é bom? Por duas razões. Primeiro, ao dizermos isso e ao crermos dessa forma, nós estamos dizendo que Deus só age em momentos bons, ou seja, de que ele não age em momentos ruins, de que ele só age em momentos bons. E é interessante observar que a vida não é feita só de momentos bons. Então, isso significa dizer uma outra coisa. Significa dizer que Deus, na grande maioria da nossa vida, do tempo da nossa vida, ele é um espectador. E quem governa a nossa vida somos nós, os outros e o acaso. Por quê? Porque ele só age em momentos bons, já que nós, com grande frequência,
dizemos que pela providência divina, Deus agiu em momentos que nos alegraram e nos agradaram. Eu creio que você não ouviu ainda ninguém dizer, né? Se ouviu, deve ter sido um momento muito especial. Alguém dizer que pela providência divina eu sofri um acidente. Pela providência divina eu adoeci. Pela providência divina o meu filho nasceu com essa ou com aquela deformidade. Então, percebam que essa forma popular de usar a doutrina da providência, atribuindo apenas as ações boas da parte de Deus, ela não é correta, porque ela diz que Deus só age nos momentos bons e, segundo, que Deus fica inerte como um espectador em todos os outros momentos da minha vida e da sua vida. Isso não é, de fato, uma realidade, uma verdade. A Bíblia nos ensina que Deus é Senhor e soberano da sua criação. E por isso, a Igreja cristã, ao longo de todos os séculos, nunca creu de forma diferente. Pelo contrário, a Igreja sempre entendeu que a doutrina da providência significa cuidado e governo, domínio da parte de Deus, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis. A Confissão de Fé de Westminster, que é um documento doutrinário da Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 5, na seção 1, ela define a doutrina da providência dizendo o seguinte: pela sua muito sábia providência, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, tanto as maiores como as menores. A conclusão desse documento doutrinário, que é aceito e confessado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e pelas igrejas reformadas ao redor do mundo, a conclusão é: não existe uma providência parcial de Deus. Não existe uma providência parcial de Deus apenas para os momentos bons. O que existe é que Deus absolutamente e constantemente governa e dirige todas as coisas, com dois propósitos: o louvor da sua glória e a realização da sua bondade e misericórdia na vida do seu povo. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:28, que tudo colabora, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa verdade preciosa de que o governo constante, a direção absoluta de Deus em todos os momentos da vida, tanto nos momentos bons como nos ruins, isso de fato promove consolo e conforto no coração da igreja e nos ensina e nos motiva a confiar em Deus, especialmente nos momentos de sofrimento. Então, ao voltarmos lá para o início do nosso estudo, né, como é que nós lidamos com o sofrimento na nossa vida? Nós lidamos com o sofrimento na nossa vida confiando em Deus, sabendo exatamente que aquele sofrimento, que aquela dor, ainda que eu não entenda, que eu não saiba porquê, como Deus enviou a mim, mas aquilo está debaixo do seu cuidado, do seu governo, da sua providência. De alguma maneira aquilo vai glorificar a Deus e de alguma maneira esse sofrimento também me será benéfico, porque esse é o propósito das ações de Deus na sua criação, glorificar o seu nome e promover o bem do seu povo. Eu quero concluir então recapitulando com você 3 verdades que nós devemos guardar no coração, né? E lembrar delas, elas são de fato o nosso antídoto, né, contra as dúvidas pecaminosas diante dos momentos de sofrimento. A primeira delas é que Deus é todo poderoso e todo bom. Não se esqueça disso. Não importa qual seja a dor, o tipo de dor e a intensidade que você sofre,
ainda que você não entenda como as coisas acontecem, o porquê daquilo, ainda que você não veja esse bem diretamente na sua vida, mas essa é uma verdade que não muda, mesmo que nós não vejamos as coisas, né? Deus é totalmente poderoso e totalmente bom. Segunda coisa, nosso sofrimento não exclui a bondade nem o poder de Deus. Então, não importa se o meu sofrimento vem de um homem que me causa mal, se esse sofrimento vem de ações da natureza, se é um acidente, não importa a causa originária disso. O que eu tenho que lembrar é que qualquer que seja a causa, Deus está no controle, no governo. Ele é um Deus providente. Então, o meu sofrimento, o seu sofrimento, ele não exclui a bondade nem o poder de Deus. Ele está debaixo da providência divina. E uma terceira verdade que nos tranquiliza muito, e aqui eu quero ser bem enfático, nesse momento de pandemia, né, com notícias ruins acerca da economia, riscos de desempregos e etc., você precisa lembrar que ninguém tem mais poder do que o nosso Deus. Isso significa dizer que nem homem, nem demônio pode, de fato, subverter, pode trabalhar contra, pode impedir que Deus glorifique o nome dele na sua vida, nem que Deus realize o bem que ele deseja para você. Então, guarde o seu coração. Se há temores na sua alma acerca de ações humanas, você precisa lembrar disso. Ninguém pode subverter, ninguém pode impedir Deus de glorificar o seu próprio nome e de realizar o bem que ele intentou para você. Então, se você é um crente, guarde essas verdades no seu coração e certamente elas serão poderosamente um auxílio na sua vida, na sua fé e na sua comunhão com o Senhor. Vamos orar nesse instante. Peço que você ore comigo aí na sua casa e peço ao Senhor que direcione sua vida. Deus, seja conosco então nesse momento. Te damos graças por aquilo que podemos aprender da Tua Palavra e também do livro que estamos estudando. E que esse conhecimento não seja meramente intelectual, mas que de fato desça ao nosso coração e nos guie por onde quer que formos, a fim de que sempre mantenhamos comunhão com o Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, ser com eles, é a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém.